Eu estou aqui com o Dr. Juscelino de Medeiros, maior especialista previdenciário na questão de motorista de ônibus e caminhoneiro. Você tem pós-graduação, você estudou muito isso, né? Sim, primeiro eu me dirijo a você que está nos acompanhando nesse momento para falar um pouco sobre as questões que envolvem motorista e cobradores de ônibus, que é a minha especialidade nos últimos 30 anos. Eu sou advogado, sou formado também em segurança e medicina do trabalho, sou pós-graduado, sou mestre, sou doutorando em Direito em uma universidade em Portugal. Tenho destinado os últimos 20 anos da minha vida a tratar desses assuntos que envolvem motoristas e cobradores de ônibus urbanos e de caminhão. Atenção motoristas, atenção cobradores, atenção caminhoneiros. Essas informações são muito importantes para te ajudar na sua vida, para você se aposentar. Doutor Juscelino, quais as doenças profissionais que mais acometem os motoristas de ônibus e cobradores? Então, existem inúmeras doenças que acometem esses profissionais, mas em especial, colocando numa ordem de grandeza, nós diríamos o problema na coluna, de uma forma geral, especialmente na coluna lombar, por trabalhar sentado, basicamente toda a jornada exposto à trepidação ou vibração de corpo inteiro. Problemas psicológicos ou psicossomáticos, né? São doenças que envolvem os motoristas, especialmente cobradores, especialmente decorrente de assalto, que ainda é muito comum nas grandes cidades, infelizmente. E as perdas auditivas induzidas por ruído. O ruído do ônibus ainda é bem elevado para uma jornada que não se limita a 7 horas, de 10, 11 horas de trabalho. Mas me diga uma coisa, fala um pouco mais sobre coluna. Tem muita gente que é acometida dessa doença, desse problema? Exatamente, o número é grande, os afastamentos previdenciários são extensos, o INSS tem dificultado o afastamento desses profissionais devido ao grande número. Contudo, é uma doença profissional porque ela é decorrente da profissão e ela é desencadeada pela vibração de corpo inteiro, como disse anteriormente, produzida no ônibus, no motor do Isso veículo. afeta a coluna? A coluna, exatamente. Porque nós recebemos, segundo os estudos internacionais, nós recebemos a vibração no nosso corpo nos pontos de apoio. Quem trabalha em pé, nos pés, deitado, ou quem trabalha sentado. O motorista trabalha sentado, direto na coluna, especialmente a lombar. Então, o número de profissionais com esse tipo de moléstia é bem significativo. Isso é uma curiosidade. A pessoa trabalhou 12 anos como profissional do volante, tá certo? Saiu com uma sequela na coluna, né? E não consegue encontrar emprego em outro lugar porque está com problema na coluna. O que ele pode fazer? Como é que ele faz? Existem dois caminhos. Existe a responsabilidade, tanto de sua empregadora, porque ela é responsável pelo contrato de trabalho. Se ele adquiriu essa doença durante a atividade profissional, existe a responsabilidade da empregadora. E também do INSS, que dependendo do tamanho dessa moléstia, cabe afastamento previdenciário, readaptação profissional, ou seja, se ele não consegue mais trabalhar como motorista, ser readaptado a uma outra função e, dependendo do caso, a aposentadoria por invalidez. Ele pode responsabilizar o empregador, abrir um processo de indenização contra o empregador? Exatamente, porque o responsável pelo pacto laboral, pelo contrato de trabalho, é o empregador. Tá. E se o empregador submete ao trabalhador a condição insalubre, ele também é responsável. Aí muitos questionam, Juscelino, mas a vibração também a malha viária interfere, também, ou seja, o veículo interfere. São uma série de fatores, mas o principal é o motor, que ele é o responsável. 2, existe uma série de medidas, que eu diria, que minimiza esse impacto. Por exemplo, a jornada de trabalho. Quanto é que é a jornada de trabalho? Então, nas grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, as quais eu acompanho, é em média 7 horas, só que 7 horas contratual, mas na prática é acima de 10 horas. Então, acima de 10 horas? De 10 horas. Então, submeter alguém a uma jornada de 10 horas vai ter problema na coluna. E tanto é verdade o que eu estou a afirmar, que são tudo comprovado através de estudos científicos, que a vibração que é responsável pelos problemas na coluna, que o cobrador também tem. O cobrador também tem direito. Exatamente, e tem problema de coluna, tem problema de ruído, e especialmente de coluna. Por quê? Porque o chassi é uma plataforma. Então, a vibração é produzida no motor e dissipada no chassi, seja do ônibus ou do caminhão.
Eu acompanhei mais de 400 avaliações de vibração em São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba e Rio de Janeiro e mostra que a condição do cobrador é tão ruim quanto a do Deixa eu dizer uma motorista. coisa, curiosidade, eu só ando de ônibus, de metrô, transporte coletivo. Eu sou uma pessoa que hoje em dia, graças a Deus, eu não tenho carro. Eu estou habituado em leitura. Eu não consigo ler dentro do ônibus. Não consigo. A vibração é tão grande, né? Imagina o profissional que fica 7 horas, eu fico 40 minutos, 30 minutos. Então ele pode abrir um processo contra o empregador e um processo contra o INSS para pedir auxílio-doença até quando ele tiver o problema ou até aposentadoria, é isso? Exatamente, exatamente. E o número de pessoas que tem que ganhar esse processo é razoável? É razoável, é razoável. Tá bom, tá bom. Então, olha, tá aí uma grande chance, uma grande oportunidade, um grande esclarecimento. Me diz o seguinte, quer dizer, com essa reforma, então piora tudo agora. E muito, né? Porque na verdade a reforma ela tende a prejudicar os vulneráveis, né? E como o motorista de ônibus, como a viúva, como outros profissionais que dependem da Previdência. Muito obrigado. Olha, compartilhe esse vídeo. Se você conhece algum motorista, conhece alguém que tem direito à insalubridade, compartilhe, porque isso pode ajudar. Tá bom? Celino, muito obrigado, viu? Obrigado, Medeiros, e obrigado a você que está a nos acompanhar.